Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI e na aula de hoje a gente vai aprender a tratar CPFs e CNPJs dentro do Power BI, que é um problema que muita gente tem aí, do CPF vir desformatado, do CNPJ vir bagunçado e assim por diante. Então a gente vai aprender a tratar de uma vez por todas. Então não esquece de ficar até o final da aula e baixar o material que está aqui na descrição do vídeo. O que tem de material? Primeiro, o arquivo da aula para você praticar. Segundo, uma novidade que a gente está trazendo nesse mês, que é justamente um PDF resumo, passo a passo dessa aula. Então, se você quiser ter esse PDF resumo, sugiro muito que você baixe aqui na descrição agora e guarde para poder estudar no celular, no computador, quando você quiser revisar, tranquilo? E se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar o like, porque ajuda demais a gente a crescer o canal e chegar em mais pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Maravilha, pessoal. Seguinte, eu tenho aqui uma base de dados, então, que é um cadastro de lojas. Então, se eu abrir aqui o nosso arquivo de Excel, a gente vai ter, por exemplo, ó, o endereço de cada loja, a cidade, o nome da loja, né? O gerente, o CPF do gerente e o CNPJ daquela loja específica, tranquilo? Lembrando que esses CPFs e CNPJ são 100% fictícios, aleatórios, tranquilo? Não tem nada real aqui. Show! Só que se você olhar aqui, a gente tem alguns CPFs com pontuação, outros CPFs sem pontuação, outros CPFs com pontuação errada e a mesma coisa vale para o CNPJ. Então vamos ver como tratar isso lá no Power BI. Fechado. Vou fechar aqui o nosso arquivo de Excel, voltar aqui para o nosso Power BI e a gente vai clicar aqui na página inicial e importar dados do Excel. Beleza. E aqui a gente vai abrir o nosso arquivo, ó, Power BI, aqui 1702, cadastro lojas, e vou clicar em abrir. E aqui vai ser o mesmo passo a passo de sempre. Ele vai conectar lá no nosso arquivo de Excel, vai abrir para a gente a nossa página de pré-visualização das tabelas que a gente vai ter para importar. E abrindo aqui essa janela, eu vou clicar que eu quero trazer esse arquivo aqui, ó, essa aba chamada cadastro lojas. Só que vamos lá, como essa tabela está bagunçada, os CPFs e CNPJ estão bagunçados, a gente não vai clicar em carregar. Lembra, sempre que você quiser editar a sua tabela, transformar, limpar ela, ajeitar ela, a gente vai clicar aqui no transformar dados para ele abrir o nosso editor de tabelas, que é o Power Query. Fechou. Beleza, abriu aqui então o nosso Power Query. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ó, vamos lá para o cantinho direito onde está o CPF e o CNPJ. Primeiro de tudo, se você olhar, cada uma das colunas ela tem um tipo específico. O que é um tipo específico? É, por exemplo, eu tenho coluna, que é texto, por exemplo, a loja está escrito ABC. Gerente está escrito ABC, que é texto. Se eu tivesse, por exemplo, algum valor, por exemplo, valor de salário do gerente, essa coluna estaria com 1, 2, 3, que é número inteiro ou número decimal e assim por diante. Só que vamos lá, o CNPJ está como texto ABC. Alon, tá certo isso? Sim ou não? Sim, e logo mais eu vou te falar por quê, beleza? Alon, CPF do gerente, repara que não está nem ABC, nem 1, 2, 3. Está escrito tudo, ABC 1, 2, 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Power BI não identificou isso aqui. Não sabe nem se é número, nem se é texto, então ele colocou genérico, beleza? E já a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa coluna também. Só que vamos lá, cara. Primeiro de tudo, você concorda comigo que a pior coisa possível para CPF e CNPJ é a despadronização. O que é a despadronização? Eu tenho CPFs com pontuação, eu tenho CPFs sem pontuação, tenho CPFs com pontuação errada. Então, cara, primeiro de tudo vai ser a gente tirar completamente a pontuação. Não deixar a pontuação. Ah, Alon, mas eu preciso formatar com um ponto, com um tracinho para minha empresa. Depois a gente fala sobre isso. Por enquanto aqui, para o dado ficar o mais limpo possível, a gente vai tirar tudo que tiver de pontuação. Tanto no CPF quanto no CNPJ. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. CPF e CNPJ. Eu quero tirar ponto, quero tirar traço, quero tirar barra, quero tirar tudo. Então como que eu faço isso? Primeiro, já que eu quero aplicar as mesmas modificações nas duas colunas, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas colunas juntas. Então, ó, cliquei no CPF do gerente. Para selecionar também a coluna de CNPJ, segura o Ctrl no seu teclado e clica no CNPJ, que ele seleciona as duas, beleza? O que eu quero fazer agora? Eu quero excluir ponto, quero excluir tracinho, quero excluir barra. Como que eu faço isso? Como que eu faço para editar colunas aqui no Power Query? Vou lá na guia Transformar. E aí, na prática aqui, a gente não tem um botão para, por exemplo, deletar ponto, deletar traço, deletar barra. Não tem isso. Mas tem um botão de substituir. Alon, por que eu ia querer substituir? Já que eu não tenho a opção de deletar o ponto, de deletar a barra, eu vou substituir o ponto por nada. Eu vou substituir o ponto por nada, vazio. A mesma coisa para o tracinho, vou substituir o tracinho por nada, tranquilo? Perfeito, mas antes da gente conseguir deletar o ponto, deletar o tracinho, deletar a barra, só um detalhe que a gente vai ter que
colocar aqui ó, no CPF do gerente, tá vendo que tá ABC123? Eu vou ter que clicar aqui e eu vou ter que falar se ele é número, se ele é texto, o que que é. Só que vamos lá, antes da gente sair excluindo o ponto, o tracinho, a barra e tudo mais, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um tipo para esse CPF do gerente, que repara que ele está com esse ABC123. Então tem que vir aqui e colocar como texto ou como número ou com alguma coisa. Alon, poderia ser número? Não. Por quê? Primeiro, não poderia porque ele está cheio de ponto, de tracinho e tal, então ele não aceita como número, tem que ser como texto. Ah, Alon, mas e se ele tivesse sem o tracinho, se tivesse 100% limpo, ele poderia ser número? Não, não poderia ser número. Por quê? Porque a gente só coloca no Power BI como número o que a gente for usar para fazer conta. Salário, você vai fazer conta? Sim, é número. CPF, você vai usar para fazer conta? Não. Então, por mais que seja só número, você vai colocar como texto, beleza? Até porque, quando tiver zero na frente, a gente vai ver que se for número, ele tira os zeros à esquerda. Mas texto, ele vai manter os zeros à esquerda, que isso é importante, beleza? Então, vou clicar aqui no ABC123, colocar lá como texto. Beleza. O que eu quero fazer agora? Eu quero tirar todas essas pontuações. Ponto, barra, tracinho e tudo mais. Só que eu quero tirar a pontuação tanto no CPF quanto no CNPJ. Então, vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Então, clica no CPF. Para selecionar o CNPJ ao mesmo tempo, ó, segura o Ctrl, clica no CNPJ. Foi. E aí, para a gente editar essas duas colunas, a gente vem aqui na guia Transformar. Só que, vamos lá. Aqui na guia Transformar, aqui no Power Query, você não vai encontrar um botão de, por exemplo, deletar um ponto, deletar um tracinho, deletar uma barra. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar só esse botão de substituir. Mas, Alon, por que eu ia querer substituir? Já que não tem a opção de deletar alguma coisa, eu vou substituir, por exemplo, o ponto por nada. Então, substituir o ponto por nada é a mesma coisa que tirar o ponto. Vou substituir o tracinho por nada, e assim por diante. Então, vamos aqui, ó, clica na setinha para baixo, nesse 1 e 2 com uma setinha, é esse substituir. Clica lá em substituir valores. Perfeito. Então, ele fala assim, Alon, entendi que nessas duas colunas você quer substituir alguma coisa. O que você quer substituir? Então, a primeira coisa que ele pergunta é o que você quer localizar que vai ser substituído. Eu quero localizar o ponto. Por exemplo, eu poderia colocar o ponto, poderia colocar a barra, poderia colocar o tracinho. Vamos um de cada vez. Comecei aqui pelo ponto, poderia ter começado por outro. Coloquei o ponto. Eu quero substituir pelo quê? Por nada, eu quero deixar vazio. Então, coloca lá e dá o OK. Show! Repara que nas duas colunas sumiu o ponto. Vou fazer a mesma coisa para o tracinho, vou fazer a mesma coisa aqui para a barra, tudo bem? Vamos lá, então vou vir aqui, né, aqui, transformar, substituir, vou colocar aqui, valor a ser localizado, tracinho, substituir por nada, e aí sumiu com tracinho, por fim vou fazer a mesma coisa com a barra, repara que no CPF e no CNPJ tem alguns que tem barra, CPF com barra também nem tem sentido, então essa tabela veio realmente bagunçada. Vamos lá, substituir a barra por nada, perfeito. Então, agora já tenho o CPF aqui e o CNPJ bonitinhos, do jeito que tem que estar, sem pontuação, sem nada, para ficar tudo bem padronizado, para não ficar um CPF de um jeito, outro de outro jeito e tal. Alon, pô, esse CPF aqui para mim é número, será que eu posso colocar como número? Lembra que eu falei agora, vamos tentar botar como número? Ó. Vou clicar no ABC, trocar aqui para número inteiro. Olha o que ele vai fazer. Repara que tem alguns CPFs agora que eu coloquei como número, tem alguns CPFs maiores que outros. Por quê? Esses CPFs que estão menores, na verdade, eles tinham um zero à esquerda. Começava 0, 2, 9, 4. Ou começava aqui 0, 5, 2, 9 e tal. Só que quando a gente coloca uma coluna como número, ele entende se é número, tanto faz se é 0,52 ou se é 52, dá no mesmo. Só que a gente sabe que não. O zero à esquerda no CPF importa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a ver ele como texto. Só que vamos lá, como que eu faço para voltar a ver ele como texto? Ao invés de clicar aqui em cima e trocar para texto, eu posso vir aqui ó, no cantinho direito, onde tem todas as etapas aplicadas, ou seja, tudo que eu fiz aqui na minha planilha, e a última coisa que eu fiz foi tipo alterado, ou seja, eu alterei o tipo do CPF, de texto para número. Então, eu vou deletar essa última ação que eu fiz. Deletei, ele vai voltar a ver certinho como texto. Tranquilo? E aí, eu vou clicar aqui na guia página inicial, clicar agora em fechar e aplicar, e ele vai pegar toda essa base de dados do jeito que a gente deixou ela, com todas as modificações e edições, e vai carregar aqui para dentro do Power BI. Tranquilo? Agora é só esperar carregar. Perfeito, carregou aqui. Vamos dar um pulinho então na nossa guia dados, para a gente ver como é que ficou a tabela. E tá lá bonitinho, ó. Endereço, loja, gerente, CPF, gerente e CNPJ. Beleza. Só que um detalhe que eu falei lá atrás, assim, pô, Alon, cara, eu preciso muito ter o CPF formatado direitinho, perfeitinho. Não posso fazer? Show, vamos lá. O que eu recomendaria você fazer aqui? Vou te ensinar como que a gente consegue criar uma coluna de CPF formatada, bonitinha, com 3 primeiros dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, depois tracinho e assim por diante. Só que a gente vai fazer isso usando fórmulas de texto. Como que eu vou fazer isso então?
vou criar uma nova coluna no Power BI e essa nova coluna vai ser assim. Vou pegar os 3 primeiros dígitos, colocar o ponto. Colocar 3 dígitos, ponto, depois e assim por diante. Então vamos lá, vou clicar na minha tabela com o botão direito, ele vai me dar aqui a opção de escolher criar uma nova coluna. Beleza. E aqui em cima ó, vai aparecer a nossa barra de fórmulas. E agora o desafio vai ser justamente esse, pegar exatamente no formato que a gente quer, que é os 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, tracinho e os 2 últimos dígitos. Então vamos lá, vou colocar aqui, vou chamar essa coluna, posso dar um nome para ela, vou chamar aqui de CPF formatado e colocar o sinal de igual. Agora a fórmula vai ficar um pouquinho grande porque a gente vai juntar vários pedacinhos do CPF. Então aperta Shift Enter, só porque aí a gente consegue ir quebrando a nossa fórmula em linhas, para não ficar uma fórmula numa linha só, ficar um negócio meio bagunçado. Então vamos lá. Qual é a primeira parte do CPF? Os 3 primeiros dígitos. Então como que eu faço para pegar os 3 primeiros dígitos que estão mais à esquerda? Para pegar o texto que está mais à esquerda, eu vou usar uma fórmula chamada left, que é esquerda em inglês. Então coloca a fórmula left, abre o parênteses, ele vai perguntar assim, Alon, de qual texto você quer pegar o pedaço mais à esquerda? Eu quero pegar lá da minha coluna de CPF. Então escreve aí o nome da coluna que você quer pegar, que é a coluna CPF. Pronto. Quando aparecer aqui o nome da coluna, aperta o Tab. Vírgula. Alon, quantos caracteres mais à esquerda você quer? Bom, como eu estou pegando o primeiro trecho, são os 3 primeiros caracteres. Então vamos lá. 3 primeiros caracteres. Fecha a fórmula. Beleza. Então, para começar, vai ser os 3 primeiros caracteres. E agora, eu vou juntar os 3 primeiros com ponto. Beleza? Como que eu faço para agora juntar com mais algum texto? Já peguei, por exemplo, os 3 primeiros dígitos, agora eu vou colocar o ponto. Para juntar com mais texto, eu vou colocar o E comercial. O E comercial junta textos, beleza? Vou juntar com ponto. Como que eu coloco o ponto? Entre aspas, ponto. Beleza, só isso. E agora eu quero juntar com mais coisa, eu quero juntar com mais 3 dígitos. Então, eu vou colocar aqui mais um E comercial para continuar juntando o texto. Vou dar um Shift Enter só para continuar na linha de baixo. Agora, o que eu quero fazer? Quero pegar os próximos 3 dígitos. Então, eu já peguei o dígito 1, 2 e 3. Agora, eu vou pegar quais? Vou pegar o 4, o 5 e o 6. Tranquilo? Só que, vamos lá, a fórmula left não adianta, porque ela só pega o extremo esquerdo. Como que eu faço, então, para pegar um texto que está no meio? Aí tem a fórmula chamada mid, que é meio em inglês, beleza? Show! Coloca lá a fórmula mid. Alon, de qual texto você está querendo pegar uma informação? É daquele nosso texto chamado CPF. Então, coloca lá a coluna de CPF, dá o tab, vírgula. Agora ele pergunta 2 coisas para a gente. Alon, então você está querendo pegar um texto ali do meio. Só que você quer começar em qual caractere? Lembra, o CPF tinha 11 caracteres. Já peguei os 3 primeiros, agora eu vou pegar o 4, o 5 e o 6. Então eu quero começar em qual caractere agora? Eu quero começar no 4. 4. Vírgula, show de bola, Alon, você vai começar no 4º caractere. Só que quantos caracteres, começando no 4º, você quer? Bom, se eu quero o 4, o 5 e o 6, eu quero 3 caracteres, beleza? Show de bola, fecha a fórmula. Então, peguei aqui em cima os 3 primeiros caracteres, depois os próximos 3 caracteres, e agora, de novo, eu vou colocar o ponto. Então, E comercial, ponto, E comercial. Beleza. Então, peguei o 4, o 5 e o 6. Agora falta o quê? 7, 8, 9. Tranquilo? Então, vai ser a mesma lógica. Eu coloco lá a fórmula mid, que eu quero pegar o pedaço do meio do texto. E de qual texto eu quero pegar a informação? Do CPF. Perfeito. Vírgula, onde que eu quero começar? Já peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora falta 7, 8, 9. Então, eu quero começar no 7. Vírgula, a partir do 7º caractere. Quantos eu quero? Eu quero 3. Perfeito. Porque eu quero 7, 8 e 9. Fecha a fórmula. E agora eu vou juntar, só que lembra, agora eu já cheguei até o 9, então só falta o 10 e o 11. Antes dos últimos 2 caracteres no CPF vem o quê? Vem o tracinho. Então vou juntar com o tracinho e para fechar eu vou juntar os últimos 2 caracteres. Como que eu faço para juntar os últimos 2 caracteres? Antes de mais nada, organização na fórmula. Então, Shift Enter para pular a balinha. Para pegar os últimos 2 caracteres, eu poderia também usar a fórmula mid, poderia, vai funcionar, mas se eu quero pegar o extremo direito, eu tenho uma fórmula chamada right, que é direito em inglês, beleza? Então agora ele vai perguntar assim, show Alon, de qual texto você está querendo pegar os caracteres mais à direita? De novo, do CPF. Então coloca lá CPF, vírgula, quantos caracteres mais à direita você quer? Eu quero os últimos 2. Então coloca lá 2. Pronto. Fecha a fórmula e já peguei tudo, ó. Já peguei os 3 primeiros com ponto. Depois mais 3 com ponto. Depois mais 3 com tracinho. Depois os últimos 2 fecharam os 11 caracteres. E quando você der o Enter, vai estar lá o CPF formatado
bonitinho, tranquilo? Então, dá pra fazer isso, dá um trabalhinho fazer isso aqui, mas uma vez feito, ele já vai ficar todo prontinho e formatado para você, beleza? Mas a minha recomendação é, não traga dessa forma. Se tiver tudo padronizado, sempre vai estar perfeitinho no meu sistema, ele só aceita assim, show! Então quer dizer que você não vai ter erro nenhum. Mas se você tiver pelo menos alguma chance de ter algum erro, sempre lembra de deixar tudo limpo, só depois você formata aqui, você garante que você não vai ter basicamente erro nenhum, tranquilo? Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar o like aqui para ajudar a gente a crescer o canal e conseguir alcançar cada vez mais pessoas para ter cada vez mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu quero saber quem chegou até o final. Comenta aqui, hashtag até o fim, Alon. E se você quer mais conteúdo de Power BI, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque todo dia tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E lembra, sempre no finalzinho do vídeo tem alguns brindezinhos para você. Primeiro, que nem eu falei, um PDF resumo com passo a passo dessa aula vai aparecer aqui perto do meu rosto, no finalzinho do vídeo para você baixar, ou aqui na descrição, e também vai ter um outro vídeo onde eu ensino mais ferramentas de Power Query para você ficar fera, tranquilo? Espero que tenha gostado, é isso, te vejo na próxima aula.